É o Evangelho de Carreirinha, hoje, Lucas capítulo 5. Jesus viera de Nazaré, aonde entre os parentes, amigos e conhecidos foi rejeitado, e ele disse: é assim que acontece mesmo. Ninguém tem importância dentro da sua própria casa e entre os seus. E foi para Cafarnaum, aonde ao chegar expulsou um demônio, curou a sogra de Pedro, ao pôr do sol praticou inúmeras curas à porta da cidade, de madrugada procurou um lugar deserto para orar, descansar, refletir e prosseguiu no dia seguinte pregando nas sinagogas da Judéia. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele já de volta à região de Cafarnaum, ao mar da Galileia ou lago de Genezaré, chegando ali de volta, a multidão afluiu para ouvir o Evangelho, e ele estava junto, na beira do lago. Então viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, já estavam em terra, lavavam as redes depois da pesca. Entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Afasta o barquinho, por favor, um pouco da praia. E assentando-se dentro do barco, ensinava do barco às multidões que estavam à margem. Quando acabou de falar, e Pedro ouviu toda aquela fala, ouviu o Evangelho, sentiu o impacto do que ele dizia, de como ele dizia, com que autoridade ele informava. Então, tendo Jesus acabado de falar, disse a Pedro: escuta, vamos mais para o meio e lança as redes de volta ao mar para pescar. Respondeu-lhe Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, o mar não está para peixe, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Alguma impressão forte tinha ficado no coração de Pedro. E eles então afastaram o barco e fizeram conforme Jesus mandara, lançando as redes de volta ao mar, e apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Tamanha era a quantidade de peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, os 2 barcos. Tamanha era a quantidade de peixe que se jogou para dentro da rede. Vendo isto, Pedro assombrou-se, porque ele sabia que era algo inusitado, e prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. Disse Jesus então a Pedro: não temas, é assim mesmo. Doravante, todavia, tu serás pescador de homens, não mais de peixes. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo,
seguiram a Jesus. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à presença dele, de Jesus, um homem coberto de lepra, todo tomado de lepra, considerado altamente contaminante. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: Senhor, se quiseres, eu sei que tu podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocando nas chagas sujas da lepra do homem, disse-lhe: Eu quero que tu fiques curado. Eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas ao contrário disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou na lei para servir de testemunho ao povo, para eles verem que Deus anda curando leprosos. Vai, faz isso. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E todo mundo sabia que não tinha nada a ver com a lei de Moisés, e sim com ele, com Jesus, exclusivamente. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e sozinho, quieto, orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus ensinando, achavam-se ali assentados, ouvindo fariseus e mestres da lei, teólogos, acadêmicos, vindos de todas as aldeias da Galileia, que também tinham os seus centros efervescentes de saber, e também da Judéia, e também gente que viera de Jerusalém com esse estofo de compreensão teológica. E o poder do Senhor, todavia, estava com Jesus para manifestar toda a sorte de curas. E naquele dia isso estava acontecendo de maneira exuberantemente extravagante. Vieram então uns homens trazendo um leito, e no leito um paralítico, e procuravam introduzir o paralítico e pô-lo bem adiante de Jesus, que estava falando no interior de uma casa, de acordo com as narrativas de Mateus e de Marcos. E não achando por onde introduzir o doente no leito, por causa da multidão à volta, subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o homem no leito por entre os ladrilhos, para o meio, aonde eles perceberam que Jesus estava, e o arriaram bem diante de Jesus. Ora, vendo-lhes a fé dos amigos, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Mas os escribas, os mestres da lei, os fariseus, os teólogos, arrazoavam teologicamente dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão apenas Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que vocês estão discutindo, arrazoando, julgando no coração de vocês? Qual é mais fácil? Dizer: filho, estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? O que vocês acham mais fácil? Mas olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra
autoridade para perdoar pecados, eu digo a este paralítico na presença de vocês: filho, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente o homem se levantou diante deles, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os acadêmicos vindos de todas aquelas regiões, os que olhavam com o olhar da negação. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Passadas estas coisas, saindo Jesus, viu um coletor de impostos, um publicano, um funcionário público que trabalhava para o Império Romano, para as forças de ocupação, chamado Levi ou Mateus, assentado na coletoria, na Receita Federal Romana, e disse-lhe: segue-me. E esse homem, Levi ou Mateus, se levantou e também, deixando tudo, o seguiu. Então, Levi ou Mateus, que era conhecido como um pecador, um coletor de impostos, um corrupto, que recebia overprice e que recebia propina, ainda trabalhava para o opressor de Israel, esse homem que foi chamado por Jesus para segui-lo e aceitou, lhe ofereceu um grande banquete na sua casa. Um grande banquete porque ele era um dos principais coletores de impostos de toda aquela região e era rico. E numerosos publicanos, todos os amigos da receita, da arrecadação e outros estavam com ele à mesa, com Jesus, na casa de Mateus. Ora, os fariseus também ficaram espiando, e os seus escribas, os seus mestres da lei, os seus teólogos, murmurando, falando para lá, para cá, do lado de fora, não iam embora e não deixavam ninguém em paz, como os religiosos sempre fazem. Murmuravam contra os discípulos, contra os que estavam seguindo a Jesus e contra os que tinham convidado e cujo convite ele tinha aceito, perguntando: por que que vocês comem e bebem com publicanos e com gente dessa laia? Respondeu-lhes Jesus: aos religiosos, a esse mesmo público, que é o único público determinadamente hostil contra o Evangelho o tempo todo, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico. Se vocês acham que estão sarados, vão embora. E se os doentes precisam de médicos? Eu não vim chamar justos. Vocês se acham justos? Eu não tenho nada a ver com quem se acha justo. Eu vim buscar e chamar pecadores ao arrependimento, à conversão, à mudança de mente. Quem acha que não precisa de médico, não me procure. E quem acha que já é justo o suficiente, parta daqui. Eu como e bebo com carentes, pecadores e necessitados. Disseram-lhe eles, os mesmos, os escribas, os fariseus, os teólogos: ora, os discípulos de João Batista, e bem assim os nossos discípulos, que somos fariseus, frequentemente jejuam, fazem orações, sobem nos montes, se consagram. Os teus discípulos, entretanto, comem, bebem, estão aí comendo e bebendo. Jesus, porém, lhes disse a quem?
aos religiosos, aos fariseus, aos mestres da lei, a esse povo que não cansa. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo, quando é hora de alegria e de gozo, de lua de mel, vocês são loucos. Dias virão, contudo, em que o noivo lhes será tirado. Nesses dias, sim, eles jejuarão quando for próprio, quando for pertinente. Mas quando não for pertinente, quando for tempo de alegria, é tempo de alegria. No Evangelho ninguém tem hora marcada para sofrer, ninguém tem hora marcada para obrigações que supostamente sejam espontâneas diante de Deus. É um contrassenso. Se são espontâneas diante de Deus, as horas não estão marcadas em nenhum calendário. Também lhes disse Jesus uma parábola, esse mesmo grupo. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, em recipientes antigos de couro, os odres, pois o vinho novo, que tem uma outra química, romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, cada coisa no seu lugar. É assim que eu ensino, assim é o Evangelho. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e assim, naturalmente, ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, e já esteja acostumado àquele outro gosto, vai preferir o novo, porque já está viciado. Por isso é que diz: não, o meu é que é o excelente. Não dá para fazer essas conciliações, não dá para querer colocar remendos generacionais em estruturas viciadas. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus, de novo, andando em volta, lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito? O negócio deles é se é lícito ou não é lícito. Aos sábados, ô canseiro, respondeu-lhe Jesus. Eu vou ler para você o que Jesus respondeu amanhã, no Evangelho de Carreirinho, para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.